Se você é investidor ou se você ainda não é, mas você busca ser e está buscando um investimento seguro e que seja rentável, fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Existe uma modalidade que tem passado despercebida por muitas pessoas sobre um investimento que é muito rentável e muito seguro e que, se utilizadas as estratégias corretas, tende a ser um ótimo investimento para você que está me assistindo aqui agora. Mas que investimento é esse? Vamos lá, vamos começar pelas características. Esse investimento, ele pode ser tão rentável, no melhor cenário, quanto ao investimento em criptomoedas, porém tão seguro quanto em investir em renda fixa, numa renda fixa tradicional. Vamos colocar ali um Tesouro Selic, CDBs, LCAs, LCIs, enfim. E no pior cenário, qual o risco que eu corro com esse tipo de investimento? No pior cenário, todo aquele dinheiro que você investiu pode ser alavancado 1, 2, 3 vezes. E esse patrimônio alavancado vai construir um patrimônio imobiliário que será totalmente seu, mas que a maior parte será pago por outra pessoa, no pior cenário. Mas Michele, me diz, que investimento é esse? Do que você está falando, guria? Eu estou falando do consórcio. E antes de você sair desse vídeo, porque você não gosta de consórcio, porque você já ouviu muitas coisas sobre ou teve uma experiência ruim com ele, me dê um voto de confiança e me ouça nos próximos 5 minutos. Você pode me dizer que consórcio não é investimento. Mas vamos lá, vamos retomar o significado de investimento. Se você for no Google, dá um Google ali, investimento, significado. O que vai aparecer? Eu fiz essa pesquisa e veja só o que apareceu. Eu vou colar aqui. Investimento é uma aplicação de recursos, tempo, esforço, etc., a fim de se obter algo. O que acontece? Muitas pessoas têm por investimento um outro significado. Tem por investimento algo em que você aplica um recurso financeiro e ele te retorna em recurso financeiro maior do que aquilo que você investiu. Mas, de acordo com o dicionário, é qualquer tipo de aplicação de recurso, de tempo, de dinheiro, com o intuito de obter algo. Então, o consórcio, se nós pegarmos o significado da palavra investimento, ele é sim um investimento. Mas vamos lá, será que eu comprar uma casa para eu estar morando é realmente um investimento? Dependendo do ponto de vista que você analisa, sim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje não é esse ponto de vista, mas os casos em que o consórcio pode ser um investimento no sentido de me dar um retorno financeiro. Não sei se você sabe, mas existe essa possibilidade no consórcio e é sobre elas que eu vou estar abordando aqui hoje. Então fica comigo que tenho certeza que você vai se beneficiar desse conteúdo. Vamos lá! Para que o consórcio seja um investimento nessa segunda modalidade, nesse segundo significado que eu trouxe, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, nós precisamos de conhecimento e de compromisso. Como assim? Para que o consórcio seja considerado investimento, primeiro, se você for investir nessa modalidade, você precisa ter conhecimento sobre o assunto. Você precisa saber como o consórcio funciona, porque o consórcio, nas estratégias corretas, ele sim é um ótimo investimento que pode te dar um retorno muito alto comparado a criptomoedas e com a segurança de uma renda fixa. E o compromisso? O compromisso, ele é necessário para que nessa modalidade você tenha a paciência, o compromisso de estar aguardando esse investimento te dar o retorno, pois como qualquer tipo de investimento, o consórcio, ele não acontece do dia para a noite, em questão de uma semana. Quando nós falamos em investimento, principalmente investimento de longo prazo, você precisa de um prazo moderadamente longo para que você tenha um retorno. E aqui no consórcio não é tão diferente. Você pode ter o retorno antes, cedo?
Pode. Via de regra, não é assim, mas pode acontecer. Então você precisa ter esse compromisso, essa paciência de esperar, de aguardar ele te dar o retorno que você deseja. E pensando no consórcio como investimento, eu vou trazer aqui para vocês duas modalidades que eu considero que o consórcio pode ser utilizado como investimento. Vamos a elas. A primeira é por meio de cartas contempladas. A venda da carta contemplada é uma forma clássica de se investir com um consórcio. E como é que funciona? No consórcio, você vai pagando mensalmente uma parcela até que num momento você é contemplado. Quando você contempla, ao invés de você utilizar aquela carta de crédito, você a revende por um valor maior do que aquele que você pagou até o momento da contemplação. Nesse caso, você ganha por ter se planejado e por ter tido o compromisso de aguardar a contemplação. E para quem você vende? Você vende para pessoas que não têm esse compromisso, essa paciência de esperar a contemplação da sua carta de crédito. São pessoas mais apressadas, que têm uma necessidade urgente e que pagam mais caro por isso. Essa venda da carta contemplada, ela ocorre muito rápido, em torno de 2 semanas a 1 mês. A liquidez dela no mercado é muito alta, porque tem mais pessoas querendo comprar do que pessoas se planejando para vender e ter um lucro. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento sobre cartas contempladas. Vamos imaginar que você vai adquirir um imóvel na planta. Você concorda comigo que quando você adquire um imóvel na planta é muito mais barato do que adquirir esse mesmo imóvel quando ele está finalizado? Existe uma diferença no valor, não existe? E por que existe essa diferença? Porque a pessoa que comprou na planta aceitou aguardar o tempo, a fase de construção desse imóvel para pagar mais barato e só daqui a um tempo ter a chave na mão. Então, ela compra o imóvel na planta e vai pagando mensalmente, semestralmente, anualmente esse imóvel até o momento dele estar finalizado. A carta contemplada tem essa mesma dinâmica. Você contrata a carta de crédito, que é uma promessa de crédito futuro, assim como o imóvel na planta. E você vai pagando mensalmente essa carta de crédito até que ela contemple. O momento da contemplação corresponde ao momento que você tem a chave na mão do seu apartamento que você comprou na planta. Então, na carta de crédito, quando você contempla, você pode pedir um valor a mais do que aquele que você pagou no momento da revenda. A mesma coisa acontece quando você compra um imóvel na planta. Você vai revender ele pronto para alguém pedindo um valor maior do que aquele que você pagou, porque você se planejou, você teve o compromisso, você esperou. A mesma dinâmica é na venda de cartas contempladas. E qual é o lucro que você pode ter na venda de uma carta contemplada? Vai depender basicamente da quantidade de parcelas que você pagou até o momento da contemplação e a absorção pelo mercado desse lucro que você está pedindo. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com um cliente meu para vocês entenderem melhor. O Roberto, ele contratou uma carta de R$150 mil e pagou em parcelas 1.500 e pouquinho. Ele contemplou na 4ª assembleia. O que aconteceu então? Ele contemplou a carta de crédito dele e não quis utilizar aquele valor, mas sim vender. E com a minha assessoria e do Silmar, que nós somos do casal do consórcio, ele conseguiu vender a carta dele por R$34 mil. E o que isso significa? Que em 4 meses ele viu o capital dele investido de R$1.500 multiplicar 22 vezes, ou seja, ele teve um lucro de mais de 2.000% em 4 meses. Por isso que eu falo que o consórcio ele pode ter a rentabilidade de criptomoedas e a segurança de uma renda fixa. Mas aí você me pergunta, mas Michele, não é todo mundo que contempla em tão pouco tempo? E eu digo que realmente não é todo mundo. Na verdade, não é tão comum as pessoas contemplarem em tão pouco tempo. O Roberto contou
com nossa assessoria, com as estratégias corretas e com a estatística ao favor dele. Então, não é todo mundo que consegue contemplar em um prazo curto, mesmo tendo todos esses fatores a seu favor. Mas é possível para quem entra no consórcio, para quem investe nessa modalidade. E mesmo que ele contemplasse em 1, em 2, em 3 anos, até 6 anos, a rentabilidade dele seria uma rentabilidade muito boa. Até 8 anos, a rentabilidade dele seria similar à renda fixa. Então, o consórcio, ele é um ótimo investimento. Você contemplando cedo, óbvio, a sua rentabilidade é muito maior. Mas mesmo que você contemple mais tarde, em alguns anos, ela continua sendo uma rentabilidade muito boa com a segurança de uma renda fixa. Se você quer saber como funciona esse tipo de consórcio para investimento por meio de cartas contempladas, comenta aqui embaixo que eu vou explicar com mais detalhes porque eu digo que é segurança da renda fixa e rentabilidade de criptomoedas. Eu explico em mais detalhes. Mas aí você pode me perguntar, ok, e se eu contemplar depois de 8 anos? Não será mais um investimento? Aí eu tenho prejuízo? Nesse momento, nós entramos na segunda modalidade de investimento por meio do consórcio. Eu vou explicar como é que funciona. Você contrata uma carta de crédito, você vai pagando as parcelas até o momento que você contempla. No momento que você contempla, você compra um imóvel e coloca para alugar. Pode ser um imóvel comercial, um imóvel residencial, zona rural, zona urbana, enfim. Você coloca esse imóvel para alugar. E quem continua pagando as parcelas desse imóvel do seu consórcio é o seu inquilino. Dessa forma, você tem um imóvel que será seu, mas quem está pagando ele para você não é você, é o seu inquilino. Claro que você pagou uma parte desse imóvel, mas você não o pagou na sua totalidade. Você pagou o quê? 30, 40, 50%. Então você consegue ter um imóvel de, por exemplo, 300 mil pagando 150 mil. Sua rentabilidade, então, do aluguel não é só dos 150 que você pagou, mas dos 300 que quem vai ajudar você a pagar será o seu inquilino. Dessa forma, quando você compra um imóvel e coloca o seu inquilino para pagar as parcelas, aquela parcela que você pagava e quem continuou a pagar foi o seu inquilino, você destina para um outro consórcio, para que quando ele contemple, outro inquilino pague esse outro imóvel. E dessa forma você tem um ciclo fechado, em que você vai construindo um patrimônio que é seu, mas que na maior parte é pago por seus inquilinos. Aí você pode dizer para mim, Michele, mas eu não gosto de aluguel, eu não quero ter esse tipo de incômodo. O que eu falo para você? Tenha esse tipo de incômodo até o momento que seu inquilino termine de pagar as parcelas do seu consórcio. E o que você faz? Você vende aquele imóvel. Dessa forma, você tem o retorno, você resgata o investimento que você fez e mais do que isso, você consegue ter para você de volta todas as valorizações que o seu imóvel teve ao longo dos anos. Então, você consegue ter de volta o investimento que você fez e mais do que isso. Aí você pode me dizer, Michele, mas é muito difícil vender imóveis. Bom, nenhum tipo de investimento, nenhuma rentabilidade, ela cai do céu. Ela vem de graça sem nenhum esforço. Para tudo que você faz na vida, você precisa dedicar esforço, tempo, energia. Aqui não será diferente, mas você vai usar a sua inteligência mais a ferramenta consórcio para você ter um bom retorno. Claro que esse imóvel também terá períodos de vacância, pode ser que você precise fazer alguma melhoria,
coisas do tipo que estão relacionadas ao mercado imobiliário. Mas no frigir dos ovos, no final das contas, você vai ter investido muito menos do que aquilo que você vai ter em retorno, tanto em aluguel quanto na venda desse imóvel, caso você não queira continuar com ele e queira ter de volta em dinheiro o valor investido, além de todas as valorizações anuais. Mas em resumo, você consegue sim alavancar o seu patrimônio por meio do consórcio imobiliário. É importante ressaltar, para que o consórcio seja um bom investimento, você precisa ter conhecimento e compromisso, como eu já disse, mas também é imprescindível que você tenha alguém que possa estar te auxiliando, te mostrando qual é o melhor caminho, qual as melhores estratégias, os melhores grupos, para que tudo isso se encaixe também dentro da sua realidade, com o valor de parcela que você pode pagar. É um estudo muito criterioso para que a gente consiga que você alcance os seus objetivos com a realidade que você tem hoje. E como eu faço em diversos vídeos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o meu WhatsApp. Caso você tenha interesse em saber como funciona essa modalidade de consórcio, como investir, como ficaria para o seu caso o melhor cenário, a melhor estratégia, eu vou deixar aqui abaixo o meu WhatsApp e você pode me chamar se você ficou com dúvida, com interesse, curioso, enfim, é só clicar e me chamar. E para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu vou dar uma dica que pode mudar o rumo dos seus investimentos e dos seus planos. Faça consórcio. Como assim, Michele, faça consórcio? Isso mesmo, faça consórcio. Se os seus planos não são de ganhar dinheiro com consórcio, de fazer investimentos, você pelo menos não vai perder dinheiro. Como assim? Pode ser que a sua ideia nem seja ganhar dinheiro, nem seja fazer investimentos, mas com o consórcio você deixa de perder dinheiro. Você deixa de perder dinheiro com empréstimos, com juros bancários, com financiamento. O consórcio, ele é uma forma de você estar guardando dinheiro. Principalmente para aquelas pessoas que não têm essa disciplina de estar guardando dinheiro, de estar investindo todos os meses. Ele meio que te obriga a todos os meses a guardar esse dinheiro que você tem tanta dificuldade de guardar, porque ele gera para você um boleto que você precisa pagar todos os meses. Ele gera para você a disciplina e o compromisso. Ele é uma forma de você estar construindo patrimônio, de você poder até mesmo lucrar com ele, mas muito além disso, ele também é um realizador de sonhos. Às vezes o seu sonho é ter a casa própria, às vezes o seu sonho é ter aquele carro que você sempre quis, mas nunca achou que era possível conquistar. Por meio do consórcio, você consegue alcançar todos esses sonhos, porque você se planeja, você tem o compromisso de alcançar esse sonho. Até porque nós trabalhamos, nós ralamos todos os dias. E para quê? Para alcançar os nossos sonhos, para alcançar aquilo que nos faz feliz. E o consórcio, ele é uma ferramenta que te proporciona alcançar isso, tirar do mundo dos sonhos e trazer para a realidade. Então, com certeza, o consórcio é para você também. Bom, galera, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a clarear de que forma o consórcio pode ser seu aliado em seus investimentos, tanto como uma estratégia de estar diversificando ou até mesmo como uma primeira estratégia para aqueles que estão iniciando. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, curte, compartilha e também deixe seus comentários aqui abaixo, caso tenha ficado alguma dúvida, se tem alguma sugestão de algo que eu tenha explicado e não tenha ficado tão claro, que no próximo vídeo eu explico. Um grande abraço e até o próximo vídeo!